A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia e vamos para mais um episódio ao vivo do nosso Grãocast. Luciana, quem está conosco hoje? Bom dia, André. Bom dia. Quem está com a gente hoje é Kedson Barbeiro, arquiteto urbanista e amigo de longa data. Seja bem-vindo, Kedson. Bem-vindo, Kedson. Que alegria te receber hoje. Obrigado, Lu. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sabia que esse dia ia chegar, estava ansioso. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Você tem bastante conhecimento, você tem uma atuação profissional de longa data. Você atua na cidade em várias frentes e a gente gostaria de conversar um pouco sobre a tua atuação profissional e como você vê o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso interior paulista. Bom, legal. Eu aprendi com uma amiga que vocês conhecem que existe a sociedade insurgente. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Sociedade insurgente é aquela que ela não se acomoda, ela quer estar presente onde o poder público não pode atuar, onde existem aquelas brechas aquelas lacunas que não são preenchidas por nenhum órgão, né? Então, você tem o poder público que pode agir até um determinado ponto e a sociedade pode atuar até um determinado ponto e fica aquele espaço ali, né? Aquele vazio. Então, eu acho que eu observei muito esse vazio, né? Então, eu me dei conta disso quando eu participei de um movimento com uma amiga, que é a Fernanda Sansão, que a gente começou a plantar árvore na cidade. Por que a gente começou a plantar árvore? Porque a gente sentia necessidade, a gente sentia que o poder público não estava preocupado com aquilo, né? E a gente plantava árvores e a sociedade ficava brava. Como que você vai plantar árvore na frente da minha casa? Vai sujar, vai isso, vai aquilo. Aí a gente começava aquele trabalho de convencimento. Não, olha, é importante, vai gerar um microclima, né? Nós vamos deixar a cidade com ar mais saudável, enfim. Toda aquela argumentação para convencer o dono da casa a deixar a gente plantar, né? E aí eu me dei conta disso, falei, caramba, o Kedson é esse cara que fica insistindo com algumas coisas que às vezes a sociedade não está disposta a discutir ou fazer e tal. Então, é só um exemplo para vocês entenderem a minha paixão pelo patrimônio histórico ou a minha paixão pela arte. Enfim, surgiu um pouco disso, parece que eu tenho necessidade de preencher esses espaços, entendeu? Maravilha. O Kedson, a gente aqui no Grãocast, a gente já entrevistou mais de 70 pessoas de diferentes formações. Acho que com você deve ter sido o quarto ou quinto arquiteto. Eu preciso ver direito, né? Mas a gente entrevistou médico, advogado, estudante, uma diversidade de pessoas, né? Formações, nível cultural diferenciado. E para todos eles a gente fez uma mesma pergunta que eu vou repetir aqui para você. Você acha que os ambientes influenciam a vida das pessoas? E mais, você se sente influenciado pelos ambientes? Perfeita pergunta. Lógico, eu sou super influenciado pelos ambientes, até porque eu sou um cara super observador, né? Então o ambiente ele interfere demais no meu humor, na minha disposição, enfim, em tudo isso. E eu acredito que interfira no geral. É por isso que eu acho que, né, essa formação de arquiteto nos dá a qualificação de transformar os ambientes, deixando os ambientes mais saudáveis, os ambientes mais confortáveis, enfim. E aí tem uma história legal. Eu sou casado com uma médica, né? E ela é uma pessoa assim que, apesar de ser médica, ela não é muito ligada a medicamentos, né? Uhum. E logo que a gente
foi morar junto, que a gente casou e tal. Então eu tinha todo um cuidado de deixar o ambiente um pouco voltado para mim, para as minhas necessidades. Eu tinha necessidades diferentes dela. E no começo ela falava assim, nossa, mas como esse ambiente é colorido, nossa, eu acho que tá poluído. Nossa. Aí daí uns dias ela falava, nossa, sabe que esse ambiente é super confortável, né? Eu saio daqui, eu vejo tudo branco, tudo cinza, de repente estou em casa, me sinto mais, num espaço mais acolhedor e tal. E através dela, ela comprovou, né, essa metodologia. Tanto que eu trabalho muito com humanização de espaços, principalmente hospitalares, que também é uma área que vocês atuam, nesse sentido. Uma vez eu fui contratado por um médico, um oncologista, e falou, Kedson, os meus pacientes, eles chegam aqui chateados, depressivos e tal, eu preciso criar uma harmonia, alguma coisa para interferir lá. Eu falei, opa, eu já li muito sobre neuroarquitetura, vamos fazer um teste aqui. Né? E aí ele me deu um feedback um tempo depois e foi muito legal. Então, só para mostrar que assim, é uma metodologia, uma ciência que trabalha com isso, se interfere diretamente no nosso mundo. Não só, né, a questão visual, mas também a questão tátil, a questão do aroma, né? E assim, eu sou muito ligado às questões orientais, né, essas terapias orientais. Então, hoje eu faço aromaterapia, eu faço reiki, eu faço várias coisas que me colocam mais nesse mundo oriental, né? Fez com que eu acreditasse no Feng Shui, que no início eu achava que o Feng Shui fosse uma modinha, uma coisa assim, e hoje eu compreendo a importância de tudo isso, que interfere demais no ambiente. Eu também gosto da neuroarquitetura, né? A neurociência aplicada à arquitetura. Eu acredito nisso porque são os nossos sentidos, né? É a visão, é a audição, o tato, o olfato. Quando a gente entra no ambiente, não é só a questão da visão, né? Não é só uma parede colorida, é todo o entorno que faz toda a diferença para nós. E, além disso, tem a questão que impacta na nossa saúde, né? No nosso bem-estar também. É uma iluminação natural, uma presença de um verde, de um contato com a natureza, a troca de energia. Tudo isso faz muita diferença. Sim. E aí você ainda, sendo casado com uma médica, você convive com isso dentro da sua casa mesmo, né? E foi legal que através disso, ela comentou com uma outra amiga dela, que também se chama Andréia, que trabalha com cuidados paliativos. E aí ela falou, Kedson, eu tenho um desafio para você, eu estou montando uma clínica de cuidados paliativos e, né, assim, eu quase disse não, mas eu gosto de desafios. Eu falei, não, eu vou encarar esse negócio. E o feedback dela foi bem positivo também, sabe? Ela disse que os pacientes se sentiram acolhidos, sabe? Ela sentiu uma vibração mais positiva por parte deles, né? E a gente trabalhou tudo isso, olfato, a iluminação, enfim, todos esses componentes para dar um resultado legal. E cuidados paliativos, nem todo mundo sabe o que é cuidados paliativos, né? Mas já é para tratar daquele paciente que já está no nível que já não responde a outras terapias já, né? Já está numa situação que não responde mais, né? Exatamente. Então é muito doloroso e assim, eu tento me colocar do outro lado, né? E você se colocar do lado do paciente, eu tinha dúvidas se eu ia conseguir interferir de fato né, no psicológico dele, né? Mas o feedback que eu tive da médica que foi positivo. Maravilha, muito parabéns. Bom. Obrigado. O Kedson, mas fala para mim, você é arquiteto, né, como a gente, e você sempre, desde o começo, você achava que você ia fazer arquitetura mesmo? Você sempre gostou dessa área? Não, Lu, não. Quando que ela surgiu para você? Ela na adolescência. E assim, eu achava que eu fosse ser mecânico, sabe? Gostava de carro, essas coisas. Mas você tem um hobby de antigo modelismo, não é? Tenho sim, gosto muito. E sempre gostei. Eu acho que eu já vivi nesse mundo.
O meu avô Isso gostava, que eu ia meu pai falar, gostava. Então, você herdou esse gosto do seu avô, né? Eu lembro de você contar essas histórias pra gente. sim, sim, meu avô é minha referência nesse sentido. E, e assim, quando desde criança, os meus pais sempre influenciaram demais a leitura, né? E eu me lembro que a gente saiu de São Paulo, que você tinha uma banca em cada esquina, era muito comum você ir comprar uma revista, um gibi, aquela coisa toda. Aí nós mudamos para Santa Fé do Sul, que era uma cidade que só tinha uma banca, né? E não abria de sábado e domingo. E aí, O ambiente influenciando as pessoas. exatamente. Aí o meu pai pegou e falou assim: tinha na época a editora Abril, né? Era forte, né? Com os gibis, com um monte de coisa. Tinha os cursos do Instituto Universal Brasileiro. Verdade. Verdade, gostava também daquelas revistinhas lá. Mas assim, aí meu pai falou: vamos fazer uma assinatura e tal. E eu lembro que meu pai assinava muito a Veja sempre. Veja o Estado de São Paulo, eram duas coisas que tinha em casa. E aí, no estado de São Paulo, eu ia pra parte do Cartoon, né? Aí eu gostava do lá e tal. Aí meu pai, vamos assinar uns gibis aí. Eu tinha gibi da Turma da Mônica, de super-heróis e aquela coisa toda. Aí chegou uma época que o gibi não tinha mais graça, assim, já tava, né, na adolescência e tal. Aí meu pai, vamos renovar, escolhe outras aí, vamos lá, o que você quer? Aí eu lembro que eu escolhi, assim, no susto, sabe, no impulso. Falou assim, eu quero SSS. Aí depois que eu fui ver, uma era 4 rodas, que era algo que eu gostava, então essa foi proposital. Aí eu escolhi a Casa Vogue e a Arquitetura e Construção. Olha, que legal, Então, que diferença. aí eu comecei, né, a receber essas revistas direto em casa. E isso começou a influenciar. Mas o meu pai, na época, também tinha uma indústria de imóveis e eu tinha muito contato com a produção do mobiliário, com a criação, né, com o design. Nem sabia que aquilo era design, mas o meu pai tinha o hábito de elaborar algum produto, aí ele chamava os amigos para experimentar, sabe? Vem aqui, vamos tomar uma cervejinha, ver se você gosta dessa cadeira, se você gosta dessa mesa, tal, tal. Então meu pai tinha essas coisas assim. E aí eu comecei a analisar, né, a ler essas revistas, falei, pai, eu quero criar alguma coisa e tal. E por acaso algumas coisas que eu criei tinham mercado, sabe? Ele conseguiu colocar no mercado, conseguiu vender e tal. E aí, tudo bem. Aí ele sempre me questionava, e aí, o que você vai fazer de faculdade, o que você pensa e tal? Eu disse, pai, eu não sei, eu quero que você faça economia, porque a gente tem empresa aqui, é legal, tá? Falei, não, pai, beleza, vamos fazer economia então e tal. Mas eu sabia, cara, calculadora é uma coisa que nunca gostei, área sabe? de exata. Não. Eu falei, eu acho que não é comigo, não. E aí, já dos meus 16, 17 anos, a gente começou a construir uma casa. Cara, eu tomei a frente de tudo. Não, vamos fazer isso, tal. Aí minha mãe falou, eu acho que você tem que fazer arquitetura. Eu falei assim, não, eu também acho, mas meu pai quer que eu faça economia e tal. Aí eu elaborei uma estratégia legal. Todas as faculdades públicas eu prestei economia. Tá? E as particulares arquitetura. Aí eu não passei nenhuma pública e fui para arquitetura. Mas assim, de fato eu me encontrei, eu gosto, eu acho que eu não consigo me ver em outra profissão, né? E assim, apesar de eu não ter escolhido onde eu atuo hoje, eu acho que o vento me soprou para isso, sabe? Eu me formei num período que me formei nos anos 2000, né? Crise imobiliária, né? Os escritórios te contratavam a preço de banana, tá? E só que eu tinha um diferencial. Estava tendo a transição da prancheta para os softwares, né? Para o AutoCAD, por exemplo. E eu dominava esses softwares. Eu pegava trabalho de outros escritórios e comecei a ter o meu trabalho, ser autônomo, vamos dizer assim. E aí foram surgindo algumas oportunidades, eu fui abraçando até que eu cheguei aqui. Mas não que eu tenha escolhido atuar nessa área, sabe? E além da atuação como arquiteto de projetos, você tem uma atuação como arquiteto urbanista em entidades, dentro de conselhos municipais. Conta um pouco para mim como que é isso. Então, até
voltando ao primeiro capítulo da nossa história aqui, quando eu falei da questão da sociedade insurgente e tal, então eu sempre gostei muito de interferir mesmo, sempre fui muito observador, sempre quis interferir e tal. Tipo, disputar a eleição do IAB. Isso que eu ia falar, participamos junto na mesma chapa, né? E não vencemos. E não sumiu a urna. E nem conseguimos participar da eleição, né? Nossa chapa foi caçada. Mais ou menos isso. Eu ainda acho que ela não foi caçada, né? Pediram para caçar. Mas, o que acontece? Eu sempre tive esse interesse de estar à frente discutindo alguns assuntos e tal. Tinha uma coisa assim que eu não queria. Então, o tempo todo, os meus pais, volta para casa, né? E eu falei, cara, eu não quero voltar para o interior, eu quero me encontrar aqui, eu quero... E eu sempre ouvia de muitas pessoas o seguinte, olha, Rio Preto é uma sociedade muito fechada, né? Sua família não é daqui, você não tem trânsito, é mais difícil e tal. E eu falei, putz, eu quero criar esse trânsito, eu quero ser visto, eu quero que o meu nome seja uma referência um dia. E talvez por isso eu comecei a participar de IAB, aí juntos nós criamos o arquitetos.com, que eu tive a oportunidade de ser presidente, você também foi, né? E ali, com vocês, eu fui crescendo muito, porque eu acho que eu era um dos mais novos dali. Sim, né? Sim. E aí com vocês eu fui crescendo muito e tal. E aí um belo dia eu entrei em contato com o Afonso, que é amigo nosso, porque eu queria resolver algumas questões burocráticas do nosso conselho. E o Afonso falou assim, Kedson, vai ter uma conferência do Sindicato dos Arquitetos, você podia participar, você vai tirar todas essas dúvidas e vai ser legal. Isso foi em mais ou menos os idos de 2004. Aí eu fui para essa conferência. Tal. Aí chega lá, papai, e os caras, a gente precisava de um representante do interior e tal, você tem perfil. Aí eu disputei a eleição primeira vez ali, né, peguei um cargo como diretor regional do Sindicato dos Arquitetos, representando a nossa região, e foi super legal, porque eu fui aprendendo e fui lidando com isso. E dentro do SASP, né, que é o Sindicato dos Arquitetos, nós, naquele momento, já estava discutindo a criação do nosso conselho. Na verdade, essa criação do conselho era discutida desde os anos 70, né? Mas nós tínhamos um prazo limite. O CREA, não sei se vocês sabem, ele era um conselho provisório. A gente tinha um tempo limite ali dentro. Eu não sabia. Eu também não. E a gente vinha brigando pelos nossos direitos ali, para ser mais assistido pelo sistema e aquela coisa toda. Então, eu fui participando dessas discussões dentro do Sindicato dos Arquitetos. E aí, né, com essa minha inquietude, e vai, não sei o que, e por fim, sabe quando você já está ajudando a carregar o piano? Aí fiz toda essa trajetória dentro do Sindicato dos Arquitetos, muita coisa eu trazia para o arquitetos.com, a gente discutia, debatia, desde de tabelas de honorários, Sim. ética e vários outros assuntos assim que vinham de lá, né? E por fim a gente conseguiu a aprovação da lei em 2010, né? Da lei de criação do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí você participou de 2 diretorias do CAL. Participei de 2 diretorias. Da primeira diretoria, né, que foi a primeira gestão efetiva da criação mesmo. Sim. Tá? Eu fiquei 18 meses como gerente regional de Rio Preto e de Araçatuba. Tá? Então, foi um período muito difícil, mas muito gostoso, porque a gente tinha que mostrar para a sociedade, para os profissionais, o quanto o CAL era importante, porque muitos ficaram chateados, por que vai mudar de conselho agora? Que não estava entendendo. Então, eu peguei esse processo inicial de mostrar a importância de ter o nosso conselho, né, de ter os nossos direitos mais valorizados, aquela coisa toda. Aí, eu fiquei um período afastado, e depois, em 2018, eu retornei. Fiquei de 2018 a 2021, de novo, como gerente regional, também de Rio Preto e de Araçatuba, e aí foi um trabalho diferente. Eu já trabalhei mais com capacitação, mais com cursos, com palestras, sabe, criando uma relação interpessoal entre os profissionais de arquitetura mesmo, e também
marcando o território, né? O interior, ele, não sei se vocês sabem, mas assim, 51% dos arquitetos do estado de São Paulo estão na capital e na grande São Paulo. O interior está com esses outros 49%. Então a gente não era tão assistido, né? Você vai numa feira de arquitetura, só acontece em São Paulo. Só. Um congresso legal só acontece em São Paulo. Enfim, então a gente, né, nesse período que eu fiquei como gerente regional, nessa última gestão de 2018 a 2021, a gente tentou trazer um pouco disso para a região, né? A gente tentou difundir um pouco mais. E, em função da pandemia, a gente conseguiu fazer isso se tornar realidade, porque aí tudo se tornou virtual, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente tinha planejado de forma presencial acabou se tornando virtual, e assim, a gente teve muita adesão, sabe? Tinha fila de espera, tinha, sabe, o pessoal participar dos cursos, das palestras e tal. Então, foi muito gostoso, né? E no município, você hoje é do Conselho Municipal de Turismo, não é? Isso, eu estou no Conselho Municipal de Turismo, né? E também estou no No CONDEFAT, CONDEFAT, que é o Conselho Municipal de Defesa de Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Rio Preto. Como que tudo isso aconteceu? Porque você deve estar falando, putz, sou um arquiteto, né, envolvido com turismo. Aconteceu o seguinte, desde 2009, eu estava fazendo parte do CONDEFAT, do Conselho Municipal de Turismo, representando a Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, né, no qual eu sou sócio. Então eu representava, né, aquela cadeira que era da Sociedade dos Engenheiros, eu estava ali representando e tal. E tinha uma outra colega nossa, que era a Denise Farina, que também estava com a gente ali. Eu aprendi muito com a Denise, com a Roseli Seno, que também é uma arquiteta especialista em patrimônio histórico, com o Fábio Vilela. Então a gente discutia muito e a gente conseguiu criar a primeira conferência de patrimônio histórico de Rio Preto, que foi um sucesso. A gente conseguiu fazer em parceria com a Unesp. Então foi muito interessante. A gente trouxe várias referências do patrimônio histórico, inclusive internacionais. E foi bem bacana. Bom, a partir dali a Denise falou que Edinho, fica do meu lado, vamos trabalhar junto, sozinha eu não dou conta. Então eu fui auxiliando ela nesse sentido e já era uma coisa minha, uma paixão. Eu sempre gostei muito disso, tanto que eu lecionava lá na Dom Pedro e na Unip História da Arte e da Arquitetura. Então tinha uma relação com o patrimônio histórico. Aí, enfim, a gente foi construindo essa história e tal, e eu sempre como conselheiro, não era né, vocês sabem que é formado o conselho, né, o conselho ele tem poder de voto, né, o conselho tem poder de voto e tal, mas também é disputado uma eleição ali. Então, nesse período, o Fábio Vilela foi presidente, a Denise Farina foi presidente, acho que quando eu entrei o Nelson Seixas era presidente, então eu estava ali nos bastidores aprendendo com eles. E aí, a Denise veio a falecer, né? E aí quando ela faleceu, enfim, eu até pensei, falei, putz, eu acho que eu vou procurar o poder público e falar, olha, eu tenho condições de substituir a Denise, de tocar e tal. E aí uns amigos em comum da Denise, nossa e tal, falou assim, Arquedinho, a gente tem precisa conversar com você, vamos fazer uma reunião. Essa reunião aconteceu na CIRP. A Denise tinha deixado uma espécie de uma carta indicando o meu nome, sabe? Porque ela soube né, que ela ia partir da questão dela, né? E aí ela deixou isso. Aí levaram essa carta, o pessoal da CIRP levou essa carta para o Pedro Ganga, que era o secretário, ainda, né, o secretário de Cultura. E o Pedro falou, nossa, vamos conversar, vamos analisar. Ele me entrevistou, enfim, para ver se eu realmente tinha esse potencial para assumir. E acabei assumindo. Então, assim, graças a Denise, eu fui por 4 anos presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Denise generosa em todas as atitudes até dela, né? No último momento, né? Até no último momento. E aí, enfim, fizemos um trabalho legal, tal, e de repente mudou toda a sistemática, porque a gente tinha um governo federal
que tinha toda uma estrutura montada, organizada, que vinha funcionando há muitos anos daquele jeito. De repente o Ministério caiu, não tínhamos mais o Ministério da Cultura. E o CONDEPHAT ficou sem pai e mãe, sabe? Os Conselhos de Defesa do Patrimônio Histórico ficaram assim, não assistidos, né? E aí eu vislumbrei, falei, putz, como que, né, Salvador está fazendo com o patrimônio histórico dela? O que Ouro Preto está fazendo com o patrimônio histórico dela? Enfim, comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato com vários colegas. Nesse período, estava tendo muitos congressos virtuais, porque era pandemia e tal. E aí, o que acontece? O turismo abraçou a questão do patrimônio histórico, né? E aí que foi a tua imersão no turismo. Foi, mas não existia um conselho de turismo aqui. O que acontece? O prefeito, em função da gente já ter um turismo médico e um turismo de negócios muito consolidado aqui, ele montou um projeto para transformar o município em MIT, que é município de interesse turístico. Que aí você tem algumas facilidades para investir no turismo e tal. E um requisito fundamental é que tivesse um conselho deliberativo. E aí foi montado esse conselho. A primeira presidente do conselho foi a Célia Gomes, que é uma turismóloga, né? E eu sou o segundo presidente, que sou arquiteto. Mas assim, gente, a relação do turismo com o urbanismo é incrível, sabe? Com a história da arquitetura é absurda, sabe? Então, eu não me senti estranho no ninho. Que legal, muito bom. A história da cidade tem tudo a ver com a história do turismo, né? Exatamente. E aí a gente vem trabalhando, discutindo essas questões. Ô, Kedson, fala um pouco pra gente sobre a questão do patrimônio histórico. Primeiro, sobre como que é regido o patrimônio histórico, porque a deliberação geral é a Carta de Veneza ainda, não é? Sim, é a Carta de Veneza. Ela é um guia, uma bíblia do patrimônio histórico, né? E então, o que acontece? Nós temos um órgão nacional que é o IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Aí depois a gente tem o estadual, que é o CONDEPHAT, e aí cada município acaba criando seu conselho. Então a gente tem 3 esferas aí de patrimônio, né? Então a gente pode ter um patrimônio tombado de forma municipal, de forma estadual ou nacional, dependendo da relevância, ou até mundial pela Unesco, né? Da relevância ainda é maior. E tudo regido pela Carta de Veneza, tá? Então, vamos falar de Rio Preto, tá? Rio Preto, hoje ela tem vários patrimônios tombados. Eu não trouxe a minha cola aqui. Rio Preto é emancipado há 170 e poucos anos. 176, se não me engano. Então, nós temos alguns patrimônios aqui, né? Não temos ainda nenhum do período da fundação da cidade, mas a gente tem muitas referências legais aí. Alguns são tombados de forma municipal, alguns são tombados pelo órgão estadual, e nós temos que é a estação ferroviária, que ela está no processo de tombamento pelo IPHAN, pelo Instituto Nacional. Então, por aí a gente já percebe o quão relevante é a nossa estação ferroviária, que está passando por um processo de revitalização. Falando do turismo, né, retroagindo, foi um trabalho feito em união, né, junto com o CONDEPHAT e o Conselho de Turismo e o CONTUR. Tá? Por quê? Nós estamos transformando esse patrimônio, que é um patrimônio histórico do município, num patrimônio turístico. Aliás, eu vejo tudo que é patrimônio histórico como patrimônio turístico. Eu não consigo separar as coisas. Eles Porque se encaixam, não tem né? uso, né? E se não tem uso, não tem atenção. E assim, a grande referência é o Mercadão Municipal, né? Não sei se vocês frequentam e tal, Sim. mas hoje ele é muito frequentado pelos turistas, tá? E o que acontece? Ele foi revitalizado, ele é um patrimônio do município, ele tem 80 anos já de existência, ele precisava de uma manutenção,
E eu participei, inclusive, fiz parte da equipe da recuperação, da revitalização dele. E a gente entendeu que era importante, né, dar uma nova configuração para ele, né? A gastronomia estava sendo muito forte. Hoje o hortifruti ele não tem mais força ali. Primeiro que a gente não tem mais esses pequenos produtores rurais, né? Você tem condições de fazer uma compra de hortifruti em qualquer supermercado, tal. Então ele, ao longo do tempo, infelizmente, vai se perder um pouco disso nos mercados municipais, mas vai adquirir mais força na questão da gastronomia, por exemplo. Tá, né? Top lá de final de semana, com a música ao vivo, né? Sim. As pessoas têm vontade de ir lá com a sua família. E esse mesmo olhar a gente está tendo com a estação ferroviária, né? Eu ainda não posso dar o spoiler, mas além de ser um centro cultural, ela também vai ter aí alguns atrativos da gastronomia. Enfim. Então, ou seja, você vai reutilizar aquele espaço, você vai dar vida àquilo, vai ter circulação de pessoas, né? Vai ter pessoas diferentes conhecendo o local. E o mais importante, você afasta a degradação. Sim. Exato, porque você leva as pessoas. Exatamente, você leva as pessoas, você dá um uso, então você, inibe a degradação, porque tem um uso frequente, então sempre está sendo visitado, policiado, limpo, etc. e tal. E a Swift, na minha opinião, é uma das maiores referências no Brasil, tá? Por quê? Nós transformamos, né, eu digo, quando eu falo nós, são esses apaixonados pelo patrimônio histórico, tá? A gente transformou um galpão industrial, tá, num dos melhores teatros do Brasil. Então, se deu um uso também que gera uma receita para o município e tal, e além de estar no principal cartão postal da cidade, que é a represa municipal. Então, tudo isso foi construído em várias mãos. Naquele momento da Swift não existia um conselho de turismo, mas existia um órgão que era conhecido como alguma coisa bureau, eu não me lembro agora, que era um órgão privado que discutia os negócios, porque eles já enxergavam o turismo como uma referência de negócios para Rio Preto. Né? Convention Bureau chamava. Uhum. Então, ele tinha toda uma assessoria para orientar lojistas, orientar clínicas médicas, hotéis e tal, que vinham, né, que recebiam pessoas de fora e tal. E ele se mobilizou na época do Márcio Sansão, que também é falecido, né? Ele conseguiu mobilizar toda uma sociedade para ter um olhar mais específico para o turismo, e surgiu ali a Swift, surgiu o Trem Caipira, tá? Então tudo isso são elementos do turismo, mas que são oriundos do saudosismo, né? Da questão do nosso patrimônio de fato, né? O nosso Trem Caipira não é um trem de verdade, mas ele traz esse resgate, mesmo não sendo, mesmo sendo um VLT, ele traz um pouco esse resgate. Essa memória, né? O Rio Preto Schmidt, né? Sim, faz o passeio de Rio Preto Schmidt uma vez por mês. Muito bom. Tá? Então, assim, só para concluir, tudo que é patrimônio histórico é patrimônio turístico. Eu acho que essa crise, né, que houve no período em que nós não tínhamos o Ministério da Cultura, fez com que a gente olhasse a necessidade de trabalhar em conjunto esses dois órgãos, tanto o turismo quanto a cultura, né? E Rio Preto acho que foi protagonista nisso também, né? Porque a gente tinha essas referências. Acabou sendo positivo nesse sentido, né? Porque deu uma revigorada até nas ações, não deu nesse sentido de unir a visão do turismo com o patrimônio? Sim, sim. Veja bem, para nós que somos especialistas, sim, tá? Mas a gente ainda tem um desafio muito grande pela frente. Então, assim, os nossos museus têm uma frequência baixíssima, tá? Hoje, assim, o nosso grande público são visitas de escolas, né? Visitas monitoradas de escolas municipais ou particulares e tal, né? Por quê? A gente ainda não tem uma gestão que faz com que esses museus possam ficar abertos aos finais de semana, em horários estendidos, para atender o turista. Porque o turista ele vem para cá no final de semana. Se ele não vem para negócio ou para vir numa consulta médica, ele vem no final de semana para passear. E às vezes encontra esses equipamentos fechados. Então, o desafio dessa gestão, né, do Contur
é justamente encontrar uma solução para que esses equipamentos públicos possam ficar abertos nos finais de semana, como nós já conseguimos com o Mercadão. O Mercadão ele começou num caráter de experiência. Primeiro abria só 2 dias até mais tarde, aí depois viu que dava certo, vamos abrir mais um e tal, e hoje ele tem um funcionamento legal até às 21 horas. Até às 21, né? Isso dá uma outra vida ao centro da cidade, que é uma área que entra num processo de degradação muito forte também, né? E a gente tem discutido também a questão do horário estendido de funcionamento do centro. Porque o nosso centro histórico está ali. Nosso centro histórico está no calçadão e seus arredores, entendeu? E hoje a gente tem muita degradação ali. A gente tem moradores de rua, a gente tem um monte de coisa. E assim, nós temos estudos de outros municípios que implantaram horário estendido e conseguiu resolver esse problema. Então a gente vem discutindo. Mas a gente sabe o seguinte, nós saímos de uma pandemia muito recente, os comerciantes não estão com bala na agulha, sabe, estão com dificuldade ainda de ter lucro nos seus negócios, e às vezes ter um horário estendido, nesse momento, eles não consigam, mas a gente vem discutindo, a gente vem mostrando que o retorno é bem positivo, é melhor do que eles esperam, porque em função até do nosso clima, tá? Porque, primeiro, ninguém vai comprar um sapato 8 horas da manhã, entendeu? Então a gente pode deixar esse horário comercial para abrir um pouco mais tarde. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, a gente tem um sol para cada um em Rio Preto. Você vai fazer compra a céu aberto em horário, durante o dia, 35, 40 graus Rio Preto, é comum. É comum. E aí então, as pessoas às vezes optam pelo ar-condicionado, conforto, do ar-condicionado, por causa do calor mesmo. Primeiro ponto. Primeiro que assim, o concorrente deles são os shopping centers, os magazines. Entendeu? Então eles têm que entender o que? Se eu estender o horário até a noite, se eu abrir até as 10 da noite, a pessoa vai vir depois que ela saiu do trabalho dela, vai fazer a compra mais tranquila, vai fazer as compras que ela precisa, vai numa lanchonete, vai numa pizzaria e tal, e vai consumir o centro que estava morrendo. Então a gente vem discutindo muito isso com o poder público, com os secretários, com o prefeito, a necessidade disso tudo. Mas a gente tem que entender as dificuldades, principalmente culturais. Culturais, as questões legais dos funcionários, né? Tem uma série de implicações aí que precisa ser bem arquitetada, né? Edinho, conversa top, só que eu queria passar para um outro assunto. Você está falando do patrimônio histórico, do fortalecimento desse patrimônio histórico até para um centro de uma cidade que entra no processo de degradação, e fortalecendo isso você traz vida, traz pessoa, traz comércio, traz movimentação, e aquilo ressurge com mais força, e evita-se a degradação. Queria que você entrasse num ponto a respeito de patrimônio histórico. Patrimônio histórico é mais do que prédio antigo, não é? Sim. O patrimônio histórico tem, primeiro, tem que ter uma relevância para aquela sociedade. Tem que ter uma importância, um significado legal. Então, e ele não é só edificação. Não é só edificação. Então, dentro dos nossos patrimônios de Rio Preto, a gente tem patrimônio tombado dentro do cemitério, que é o túmulo do Ugolino Ugolini. Por que o Ugolino Ugolini é uma referência, uma importância para Rio Preto? Ele foi o urbanista que criou o traçado de Rio Preto, que planejou urbanisticamente Rio Preto. Ele tem uma importância para nós. Então ele está dentro de um cemitério. A gente tem patrimônios religiosos, a gente tem os patrimônios edificados, como a Swift, o Mercadão, a estação ferroviária, tal. A gente tem os patrimônios naturais, como o Guapuruvu, ou como a Figueira do São Marcos, que atualmente é o Parque Denise Farina. Então, tudo isso é patrimônio. E temos o patrimônio imaterial. Nosso patrimônio imaterial é a estrada boiadeira, que a gente tem alguns fragmentos na cidade. Nosso patrimônio imaterial, nós temos a culinária, não é tombado, mas é um patrimônio, a gente entende que é um patrimônio. A culinária nossa é a queima do alho,
que é uma referência, que é uma Interessante. comida dos tropeiros, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem muita coisa legal. Aqui a gente tem bastante tradição com estrada boiadeira, né? Sim. Os tropeiros. A estrada boiadeira, assim, o progresso de Rio Preto, no meu olhar, né, como um urbanista e como um apaixonado por patrimônio histórico, ela é responsável pelo desenvolvimento econômico de Rio Preto. Porque, assim, as 3 estradas boiadeiras, porque a gente fala estrada boiadeira, a gente pensa que é uma só. Então, para quem não sabe, são 3. Então, é o seguinte, nós temos a estrada boiadeira, que de fato ligava Rio Preto a Barretos, entendeu? Nós temos a estrada de Avanhandava, que ligava Rio Preto ao Rio Tietê, tá? E nós temos a estrada do Tabuado, né, que ligava o Mato Grosso a Rio Preto. Todas essas são apelidadas de estrada boiadeira, e todas elas se encontravam aqui. Então esse é o primeiro ponto místico que a gente tem que avaliar. Então nós temos 3 estradas boiadeiras aqui. Quando criou-se a rodovia para cá, né, o cruzamento dessas rodovias, que a gente tem 3 rodovias aqui, que é a Assis Chateaubriand, a Washington Luiz e a BR. Então elas tinham quase que o mesmo percurso, o mesmo destino das estradas boiadeiras, né? Mas elas foram retificadas, tiveram um outro papel, redirecionadas e tal. Mas, gente, criou um epicentro aqui, né? Então é Rio Preto isso. E aí veio a linha férrea. O polo regional começa a se constituir pela estrada boiadeira e depois se concretiza com a linha férrea chegando aqui em 1910, não é? Isso, 1912 foi inaugurado aqui. Então é o seguinte, tem um livro que chama do Sagrado ao Profano, não sei se vocês já leram. Então, esse livro do Sagrado ao Profano, ele me abriu os olhos para Rio Preto. Porque é o seguinte, o que o autor diz? Ele diz assim, que toda a cidade profana é aquela que não foi fundada pela igreja. Então nós éramos um vilarejo ou uma freguesia, como se dizia antigamente. Primeiro a gente foi de Araraquara, depois a gente foi de Jaboticabal. Tal, e sempre tinha uma pessoa designada a trazer informações, notícias, a cuidar um pouco mais do município, que até então ele só era explorado pelos boiadeiros, tá? Por quê? Eles vinham com a boiada do Mato Grosso, tá? Andando quilômetros, chegava aqui, a boiada estava magrinha. Então eles paravam aqui com a boiada, essa boiada ganhava peso, aí sim eles seguiam até os matadouros que ficavam em Barretos. E o que acontece? Eles precisavam ficar alguns meses aqui para essa boiada engordar e precisavam gerar negócio. Então os primeiros negócios surgiram ali, tá? Sem o comando da igreja. Entendeu? Aí um fazendeiro que tinha propriedade profana, aqui, então é uma cidade profana. Um fazendeiro que tinha as terras aqui, pegou e falou assim: a igreja, eu quero que faça a capela na freguesia de Rio Preto, né? E aí ele doou, e aí sim veio um padre que começou a cuidar da gestão. Então, não sei se vocês sabem, mas antigamente assim, nascia, era a igreja que fazia certidão de nascimento, quando morria, a igreja que fazia certidão de óbito, e assim por diante. Tudo. Então, aí sim, a igreja começou a ter o comando do nosso vilarejo, né? Que até então não era comandado por ninguém. Por isso que Rio Preto, historicamente, ela tem esse título de cidade profana, mas não que seja profana, é que ela não tinha uma formação religiosa. Pela religião, pela igreja católica. Não pelo lado ruim. Exatamente. E então, a gente só está falando de patrimônio, tudo isso. Então, assim, hoje também um outro desafio é resgatar o que era a estrada boiadeira, entendeu? O que eram as estradas boiadeiras, por onde elas passavam, sinalizar isso. A gente está com um projeto junto com o Instituto Blázar e a CIRP, tá? É um projeto de sinalizar todos esses patrimônios históricos. Então, a gente pretende colocar, né, a placa dentro das premissas do IFAM. Existe uma padronização
Então a gente é colocado em todos os prédios históricos, em todas as praças que têm uma relevância histórica, nos fragmentos da estrada boiadeira e assim por diante, para que a sociedade possa ser educada nesse sentido. Isso é educação patrimonial. Então, esse é o desafio que a gente está aí no Primeira momento. coisa para se valorizar é conhecer, né? Se não conhece, Isso. vai valorizar o quê, né? E aí é o seguinte, e nem tudo que é velho é patrimônio, a gente tem muita coisa nova, importante, né, que é patrimônio. E assim, o estilo Art Deco, que é muito presente em Rio Preto, que é dos anos, vamos colocar aí dos anos 30 aos os fins dos anos 50, ele é uma referência, né, porque mostra o boom econômico de Rio Preto que veio em função da ferrovia. E que está localizado lá na região central, né? Está localizado na região central. A gente tem muitos fragmentos ainda, né, do Art Deco. Nós temos também o modernismo, né? Que aquele Art Deco já é o proto-modernismo, né? Já está se começando o modernismo ali. Já, né? em alguns casos, sim. Se a gente pegar ali o Hotel São Paulo, o Praça Shopping, a gente já vê um pouco disso, né? E aí o modernismo veio com muita força a partir do projeto da estação rodoviária, que é o projeto do Ézio e do Lima Bueno, né, do Ézio Graça do Lima Bueno. E aí a sociedade recebeu muito bem. E naquele momento a gente estava tendo a expansão urbana em função do êxodo rural, né? Então, estava tendo a crise do café. 60, 70, né? Então, estava tendo a crise do café, a cidade começou a crescer, e ela não tinha um espraiamento ainda, não tinha os bairros, né? Então começou a se demolir muito da nossa história para ser edificado esses edifícios modernistas, mas que hoje eles têm todo o meu respeito. Muitos deles, do meu ponto de vista, precisam ser preservados, precisam ser catalogados, tem que ter a placa lá, as pessoas têm que entender qual a importância e a relevância daquilo para a nossa sociedade, né? Exato. E não existe nenhum projeto público das escolas, porque hoje as crianças não sabem disso também, né? Dessa importância que tem esses prédios para a cidade, para Rio Preto. O Lu, tá mudando um pouco isso, tá? Na revitalização do Mercadão, muitas escolas já começaram a fazer visitas no Mercadão, por exemplo, e explicar. Outro dia eu fui lá para explicar como que a gente conseguiu fazer a réplica do piso, sabe? E explicar por que o Muxarabi é daquela cor, enfim, sabe? A criançada está muito atenta a isso, né? Muito atenta, e assim, vários colégios já estão visitando lá, o Museu José Antônio da Silva, a Biblioteca Municipal. Ai, que legal. Enfim, que é importante isso, tá? Já na parte da educação, né? O respeito, as crianças aprenderem o respeito a isso. E quando a gente discutiu naquele momento a questão do Palácio das Águas, a gente já fez pensando nisso, né? A gente já discutiu, né, como visitar e receber a informação, Exato. né? Sim. Então, vai ser inerente, vai acontecer ali de novo, né, as visitações e tal, para Reabrir para que as escolas voltem a visitar o Palácio das Águas, para se dar a importância e ter um pouco da história de sustentabilidade, de preservação dos recursos naturais, do tratamento da água, entender o que é um saneamento básico, sim, como que vem a água, como que é feito o tratamento, de onde é retirada. E acho que grande parte da água de Rio Preto é de poço profundo, né, e não da represa. Acho que 30% só é do Rio Preto que se retira, e a tendência é trazer água do Rio Grande e ainda mudar isso. Mas assim, isso precisa ser passado para frente, né? Isso precisa ser conversado e precisa ser entendido pela população, né? sim, exatamente. E assim, a informação ela está em todo lugar. A gente não pode sonegar. O que acontece é o seguinte, é que não existe uma política permanente voltada para isso,
né? Então entra a gestão, sai a gestão, as pessoas mudam, querem fazer de um jeito diferente e tal, e a gente tinha que ter uma gestão permanente disso tudo, é a minha preocupação. Então, sabe, deixar esse legado. Acho que os conselhos municipais, de um modo geral, eles precisam ter o seu estatuto, eles precisam ter o seu regimento interno, precisam ter os seus planos desenvolvidos a médio e longo prazo para que não tenha essas interferências aí. Maravilha. Ô, Kedson, e uma curiosidade, qual que foi o papel do Santos Dumont na preservação do patrimônio? Bom, o Santos Dumont, ele é uma referência nacional, ele é um patrimônio. Eu acho que eu acho que ele é o mais conhecido e depois o Pelé, né, mundialmente. Mas nós temos o patrimônio material, são os bens edificados que eu acabei de dizer. Temos o patrimônio material, são os costumes, dança, culinária, essa coisa. Temos o patrimônio natural. O que acontece? Alguém comprou uma propriedade no Paraná e deu de cara com uma cachoeira. E era conhecido amigo do Santos Dumont. Falou, cara, você precisa ir para minha fazenda. Aí o Santos Dumont foi. A hora que ele viu aquilo, ele não acreditou. Ele achou que ele se deparou com as cataratas do Iguaçu. Ele falou, não, isso precisa ser reverberado. O mundo precisa saber que essa cachoeira existe, né? E ela tem que ser divulgada, preservada e tal. Isso no início do século passado, lá nos idos de 1900, sei lá, né? E aí ele levou essa informação, ele vivia com o pé na Europa, né? Ficava um tempo lá, um tempo aqui. E aí começou a ter esse cuidado com o Brasil em se preservar algumas coisas. E a investigação, né? Então, assim, as cataratas de Iguaçu, graças ao Santos Dumont, ela foi o primeiro patrimônio natural do país, né? A ser preservado e... Enfim. E graças a Santos Dumont. É um insurgente. É um insurgente. Porque, assim, pensa que ali, né, ainda é uma propriedade rural. Eu estive lá há pouco tempo. Ainda é uma propriedade rural, uma propriedade particular, né? E, assim, o proprietário abre a oportunidade da gente ir lá conhecer, mas que ele tem dono, entendeu? Só que ele não pode interferir, ele não pode, né, fazer o que ele quiser ali. Ele está dentro... Né, ele tem que seguir regras de defesa do patrimônio. Né? Legal. Kedson, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi top demais, muito assunto, esclarecedor. Você tem muito conhecimento e só veio somar ao conteúdo que a gente já está produzindo. Obrigada, Kedinho. Nossa, muito legal esse bate-papo e compartilhar tudo isso que você sabe com a gente. Foi um prazer. Obrigada, viu? Olha, eu estou muito feliz mesmo. E assim, a construção do meu meio profissional, ela teve a colaboração de vocês. Então eu queria deixar isso registrado, porque eu sou mais novo que vocês, eu acompanhei o início da carreira de vocês, nós estivemos juntos por muito tempo no arquitetos.com, convivendo junto, e assim, eu me espelho muito no trabalho de vocês também, e obrigado. Nossa, obrigado, a gente que agradece. Tem muito orgulho você ocupar as posições que você ocupa. Parabéns, meu querido. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos lá. Obrigado, querido. Valeu. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.